Bom, gente, eu sempre recebo perguntas sobre podas de frutífera de uma maneira geral, né? Como que faz a poda? O pessoal me pergunta. Só que eu vou fazer mais um bate-papo. Eu não vou poder entrar num item específico, né? Então, muitas vezes o pessoal entra, vai ver o canal, ele quer saber poda de uma determinada coisa e fala que enrolei na conversa, né? Então não é isso, já vou avisando. É um bate-papo que eu vou, assim, dar uma ideia geral. Mas, para quem tenha dúvida, eu acredito que vai ajudar, né, essas informações. Bom, primeiramente, quando se fala em plantio comercial, né, de frutífera normalmente, que se utiliza mais poda, aí tem uma regra técnica que praticamente tem que ser seguido. Às vezes tem duas opções, três opções, né, de fazer podas, mas assim, dentro do aspecto comercial, que visa melhor manejo, né? Então, de pulverização, de adubação, de colheita principalmente, ou até de realizar a própria poda. Então, para isso, tem que ter um tipo de formação as frutíferas. Então, quando se fala em comerciamento, você tem que fazer, digamos, o mais recomendado, o mais correto, porque é diferente, né? Então, mas você tem uma área grande para se trabalhar, você separou uma área, né, de muitas vezes de tantos mil metros, hectares, com esse plantio. Só que na maioria das vezes, né, eu tenho percebido que as pessoas que pedem como fazer a poda, tá com poucas frutíferas, tá no quintal, às vezes está até num vaso, né? Quando começa, ou alguma particularidade que é uma frutífera que já aproveita para enfeitar alguma coisa, quando é assim, a poda começa a ter particularidade. Então eu já vi, assim, especialistas, digamos assim, né, que entende disso, ir na casa da pessoa, a pessoa tem um pé aqui perto da parede, alguma coisa, perto da casa, aí a pessoa chega e fala, tá tudo errado aqui, zap, 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 mete a tesoura. Mas na realidade não é assim, tem que ter um pouco de bom senso, né? Então eu vou dar vários exemplos. Por exemplo, você tem um quintal pequeno, né? Tem um quintal pequeno que você tenha plantado um pé de abacate. Estou dando um exemplo, mas podia ser qualquer outra coisa. Obviamente, conforme ela vai criar a copa, os galhos laterais, né, e vai desenvolvendo, tanto na altura, tanto lateralmente, ela vai ficar sufocada dentro de alguns metros quadrados. Então você tem que fazer uma poda de saia, né, priorizando o crescimento do tronco central, até, digamos, passar a altura do telhado, a altura da laje, para depois você começar a cuidar dos galhos laterais, que você vai colher o fruto lá em cima, na janela, ou numa laje, alguma coisa desse tipo. Então, você está adaptando uma poda. Eu vou dar mais exemplo. Muita gente faz assim, uma cobertura, quase um pergolado, não digo um pergolado oficialmente, mas né, tem uma meia cobertura. Aí tem maracujá, tem uva, pode ter outras culturas, né, que desenvolve ramas. Porque a pessoa quer deixar bonito, os frutos enfeitarem na época da produção. Muitas vezes, onde o pé está plantado, devido a essa altura, a distância que a pessoa quer puxar, ela fica fora do padrão comercial de tantos metros. Só que nesse caso, como o seu objetivo é servir de sombreamento, de pergolado, né, e também ter alguns frutinhos, você tem que desenvolver raciocínio dessa forma, né? Então você sabe que se fizer vamos falar maracujá, fizesse uma poda com uva, né, tanto faz, uma poda comercial bem cuidado, né, numa região adequada, com terra bem tratada, com adubação, com a variedade adequada, né? Se colhesse 7 kg por pé, estou dando um exemplo. Obviamente, você saindo fora desses padrão, vai colher 2,5, né? 30%, 40%, muitas vezes, da quantidade total. Por quê? Você perdeu boa parte da energia da planta desenvolvendo uma outra parte que você quer aproveitar da planta, né? Por exemplo, fazer um sombreamento, embelezar um quintal, alguma coisa assim. Então, quando se fala em poda, por mais que a pessoa não conheça, tem que ter uma noção básica, nem que procure informações, né? Determinada cultura, como é que se poda, nem que seja comercialmente, para ver a reação que ela tem, né?
Ou você tem que ter na mente, às vezes o pessoal quer, eu tenho um pé de limão, ele está meio estranho, eu quero adequar ele com uma poda. Você tem que ter em mente essa formação na cabeça, na mente. Mentalmente você tem que ter aquele formato que você vai buscar, né? Então, seja de um plantio comercial ou do jeito que você queira fazer, então você tem que ter em mente. E outra coisa, né? Quando se fala em poda, muita gente acha que podou está resolvido o resto da vida. Não, poda é um processo contínuo. Quando você corta um galho de goiaba que está indesejável, por exemplo, ou se acha que tem excesso, bem ali, é o processo natural da natureza, né? Natural da natureza. Onde você corta, bloqueia a seiva. Como é bloqueada a seiva, em vez de ter só aquele galho, vai nascer 5 galhos na beirada, porque bloqueou, ele está tentando rebrotar, né? Está tentando reconstruir o local. Aí nasce 5 brotos. Então, se deixar, vamos supor, né, só essa poda principal, digamos assim, ela fica pior do que estava antes, que vai ter 5 brotos no local. Então, você tem que ir fazendo a limpeza. Chega um determinado período, um ponto, um determinado tempo, na realidade, passado 2 anos, 3 anos, tem a tendência de a planta, digamos, cicatrizar mais, acostumar mais, e já não força tanta brotação. Vai ter de vez em quando? Vai, mas não como estava inicialmente. Ele vai caindo, mas isso ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enquanto isso, as podas têm que ser mantidas. Onde aquele lugar que você não queria que tivesse um galho, você tem que continuar podando. Eu vou dar assim mais um exemplo, que né, eu lembro agora. Aqui nessa região onde eu estou morando atualmente, o pessoal tem o hábito, os moradores, de fazer a poda da saia da frutífera. Então eles levantam a altura da saia, mas independente da variedade, todos, para ficar aquele clarão vazio embaixo, tá? Visualizar longe, digamos assim. Então fica bonito, né, mentalmente. Só que em termos de produção, em termos de colheita, é péssimo, né? Porque justamente, na realidade, você tem que manter a planta abaixo, com os galhos na altura do seu manejo, né? Eu vi uma vez uma propriedade no Paraná que tinha assim, um pomar bonito, muito produtivo. Aí ela foi vendida, o novo proprietário achou aquilo feio, podou tudo a saia, levantou. Aí muita gente falou, nossa, como ficou bonito. Não, visualmente ficou bonito que abriu o clarão, mas em termos de frutífera, na realidade ele conseguiu estragar pelo menos 50%. Então acontece muito. Eu vou dar uns exemplos aqui de algumas podas que já existia e alguns que eu fiz. Como muda de acordo com a particularidade. Eu tenho um pé de laranja aqui, uma laranja grande. Ela produz o ano inteiro, né? Só que ela tem espinho, ó, espinhos grandes, tá vendo? Espinhos grandes. Aqui, por exemplo, eu corto esses galhos, poda, né? Baixo, porque às vezes você passa perto, como já aconteceu comigo, meti a cabeça num espinho desse e machuca. Então eu tiro por causa do perigo do espinho, né? Então eu deixo numa altura que eu consiga passar embaixo com facilidade. E aqui é um caso típico, ó. Tirei esse galho, olha quantos galhos nasceram aqui na sequência, ó. Todos esses galhos é produtivo. Esse eu vou tirar, né? Tá aqui por enquanto, mas eu vou tirar. Aí falando aqui na laranjeira, olha que coisa interessante ali, ó. Vocês estão vendo? 3 corujinhas lado a lado. Até vou dar um zoom para enxergar melhor. Tá na distância aqui de 1,5 m, mas ó. Olha, tudo olhando para mim na gravação, participando. Na verdade são 4, tem mais um ali, ó. Tem mais um isolado ali, ó. Aqui, por exemplo, eu estava sentado nesse momento, né? Pode ver que tem um tronco tirado. Isso aqui é um ingá de bolinha que eu chamo, uma fruta nativa, né? Ó. Aqui não é poda de galho, é um poda de tronco. Mas foi podado porque tinha um tronco grosso virado para cima da casa e virado para cima da laranja. Então, como tinha 2 troncos, eu tirei um e deixei outro, né? Então, são coisas que vai tendo particularidade. E muita gente tem exatamente esse tipo de particularidade. Esse ingá de bolinha que eu falei, isso aqui, ó. Não é bem a produção, mas isso aqui, ó. Essa frutinha docinha fica igual uma balinha. Aqui no lado mesmo, né? Mais um exemplo. Essa árvore que foi tirado, o tronco, ela estava virada para cima do telhado da casa, com risco de cair em cima da casa. E mais essa laranjeira.
Então tive que tirar. Atrás, esse de trás, por exemplo, são duas pés de peroba, a madeira nobre. Aí os galhos baixos, nesse caso, ele prejudica as outras frutíferas, fazendo muita frutífera, muita sombra. Aí o que que eu fiz? Fiz as podas, pode ver que está nascendo um monte de broto. De vez em quando chega que eu for, acaba de tirar. Quando poder com motosserra, né? Ó. Então eu estou deixando a árvore reto, né? E tirei os galhos de baixo justamente para entrar o sol em outras frutíferas. Então são particularidades de cada área, cada quintal, que se vai adequando. Eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo aqui, essas goiabeiras. Tem umas goiabeiras adultas grandes, por sinal produz muito bem essas goiabas. Tem goiaba branca, vermelha e amarela, né? Pode ver que a poda, digamos, né, se imaginando goiaba, poda de produção, de formação, nem existe, né? O galho foi crescendo, eles, donos anteriores, né, porque isso não, quem conduziu essa formação não fui eu, né? Quando cheguei já estava assim. Jogou o tronco para cima, porque ele limpou embaixo, Então ficou assim totalmente fora de padrão se imaginar uma produção comercial. Mas o que? Está se adequando no quintal, característico, o gosto de cada um também. Eu vou dar mais um exemplo. Tem outra fila de goiabeira aqui, ó, né? Eu estou deixando a copa relativamente baixo, mas eu estou assim no fundo da casa, né, na varanda da casa. Esse é a visão que eu tenho para o fundo, pasto, o restante da propriedade, né? Que ela vai aqui, vira para o outro lado e sobe aquele morro, aquela parte verdinha e vai lá para trás, né? Então, eu tenho que limpar uns 2 metros de altura da saia da copa, né? Da goiabeira, porque senão ele tampa o visual, né? Então, é um tipo de poda também. Muita gente já deve ter ouvido falar ou ter visto já aquele processo oriental, né, japonês, o bonsai, que pegam árvores, vai desenvolvendo, às vezes a árvore, quanto mais velho tiver, mais valor ele tem, né? Fica aquelas miniaturas com formato de árvores grandes. Então a pessoa vai cuidando da raiz para não crescer demais, vai poda a raiz, né? Vai podando os galhos, de vez em quando ele puxa com arame para lá e para cá para dar formação e faz aquele formato de uma árvorezinha. Então aquilo é pura poda. Tá certo que tem a parte de nutriente e tal, né? Para manter naquelas condições também. Manter, que eu digo assim, manter os nutrientes necessários, né? Mas é pura poda. Onde eu morava antigamente, eu tinha um pé de pitanga, fruta nativa da Mata Atlântica, né? Ali eu fiz uma poda. Se pegar uns vídeos antigos, eu tenho comentado esse assunto. A planta estava perto do portão de entrada, algo em torno de uns 2,5 metros, 3 metros de distância aproximadamente. Eu fui fazendo uma poda, priorizando esse detalhe, joguei um galho que depois virou um tronco, ele veio torto assim, ó, cobrindo o portão de entrada. Por quê? Na hora que eu entrava, alguém chegava, né, coisa parecida, ele dava de cara com um monte de pitanga pendurado logo na abertura da porta, do portão. Porque se deixasse ela crescer reto, ele ficava de um lado. Em cima, você passando embaixo é mais bonito. Então, são características. Então, quando se fala de poda, primeira coisa, tem que separar o comercial e doméstico, que começa a entrar a particularidade. Quando fala doméstico, mesmo que a pessoa não entenda propriamente dito, mas tem que procurar informação, porque acaba se adequando. Eu mesmo, muitas vezes, né, já presenciei pessoas que querem que quando abrir a janela tinha determinado fruto que alcançasse que a mão. Então você tem que desenvolver o galho necessário para chegar na altura da janela, né? Então foge do padrão. Aí chega um camarada que entende de poda, né, teoricamente, radical, e fala assim, não, aqui está tudo errado, olha como esse galho está comprido, e zap, corta. Mas se a pessoa não queria exatamente essa situação, né? Então tem que ter um pouco de bom senso, né? Tem que compreender os hábitos da planta. De qualquer forma, seja caseiro ou comercial, muitas variedades têm poda de formação e tem poda de produção, né? Então quem coloca um exemplo que eu vou te dar, num vaso, não estou falando vaso, não precisa ser vaso. Aí é um pessegueiro, está criando. Quando é comercialmente, você já abre o galho
para formação, 4, 5 galhos normalmente, ou até 6, dependendo, né? 3 para cada lado, 2 para cada lado, ou dois para o lado, um para o meio, coisa desse tipo. Você tem que abrir. E muitas vezes tem que amarrar com arame. Por isso que chama formação, para ficar naquele formato baixo. Aí os brotinhos pequenos que saem depois disso, que é a poda de produção, né? Em uva, mesma coisa, maracujá até menos, mas uva, por exemplo, é obrigatório. Você tem que fazer a poda de formação, né? Seja de parreira ou de cerca, fazer, para depois sair os brotinhos que são os galhos, que vai ser de produção. Então tem que ter particularidade, tem que entender um pouquinho, tem que ter em mente o que você está querendo fazer. Então, não dá para mim agora explicar item a item. Às vezes o pessoal está curioso, eu quero saber como é que eu vou fazer com o pé de pera, né? Não, não é isso, porque eu não posso adivinhar o que as pessoas querem fazer. Pera, falando em pera, é uma das coisas que exige muito amarração, que a pera tem a tendência de crescer reto. Cortou, ele cresce reto, cortou, cresce reto. Então, para dar formação, inclusive quando ele está reto, ele quase não produz, ou às vezes nem produz. Você tem que abaixar os galhos, digamos, para baixo, para ela produzir melhor. Mais uma outra situação, que também são particularidades. Às vezes a pessoa tem algumas frutíferas num determinado quintal, numa área, né? E ele quer fazer uma poda e fala assim, né? Por exemplo, laranja, limão, por exemplo. Fala, como é que eu faço essas podas? Laranja e limão, mexerica-poncã, essas coisas, normalmente nem precisa de poda. O que precisa, se a pessoa quiser fazer, para manter um pouco mais arejado e tirar uns galhos que vai morrendo, que acontece que é normal, é poda de limpeza, né? Poda de limpeza. Se tira alguns galhos em excesso, alguns que morreu, algum que está mais debilitado, entra mais claridade, né? Fica mais arejado também, então se dá uma folgada. Então não fica nem poda de formação, nem poda de produção, é uma poda de limpeza. Então por isso que eu falo, tem muita particularidade. Então, para cada pessoa, em cada situação, cada cultura, cada região, tem uma particularidade, o que a pessoa quer fazer. Essa laranja, estava mostrando que tinha umas laranjas grandes, onde a corujinha estava. Olha o tamanho dessa laranja. Ela é enrugada assim, quem vê parece assim, até laranja ruim, né? Cascona grossa, enrugada. Não, mas essa laranja é suculenta. Dizem que é laranja cristal, mas é muito grande. Sem adubação, sem nada, ela está na natureza. Grande, saborosa, dura ano inteiro. Muito bom. Eu vou pesar aqui, vou mostrar aqui quanto que ela está dando. Ó. A balança já está aqui zerado. Ó. Pode ver? Zero. Essa é maior. Ó. Essa é maior. 834 gramas. Maior. Agora vamos ver a menor. Tirei duas, porque conforme a gente puxa da altura, esse é o detalhe da poda, né? Tá lá no alto, tem que puxar, ela cai. A não ser que alguém pegue no gol embaixo, né? Ó. A menor, 645 gramas cada laranja.